do versículo 14 ao 23, nós vamos falar do homem lunático. Jesus, então, dizendo no versículo 14, E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante de Jesus e dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é um lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxeram-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Presta bastante atenção nesse versículo 16, marca na sua Bíblia, porque olha só. Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque ele sofre muito por ser um lunático, pois muitas vezes cai na água ou cai no fogo. Claro que vai cair na água, no fogo, porque o inimigo é assim, né? Ele tem que sempre levar a dor para as pessoas antes dela, né? E ter lá com Jesus uma vida eterna, o sofrimento. O inimigo gosta de provocar, então esse lunático ele caía tanto na água quanto no fogo, né? Então aqui fala bem claro, versículo 14, e quando chega a multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelho diante dele, o dizendo, Senhor, tem misericórdia. Vou só falar nesse versículo aqui, 15, versículo 15. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e cai na água, muitas vezes, muitas vezes. Então, versículo 16, e trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. Aquele homem, o pai do lunático, trouxe até os discípulos, no versículo 16 que diz, e trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. Então, presta bastante atenção que este homem, que é pai do rapaz lunático, este homem lunático, que eles trouxeram aos discípulos, mas os discípulos não conseguiu curá-lo. No versículo 16, marque isso aí na sua Bíblia, porque nós estamos falando sobre o poder que Deus colocou nas nossas mãos de repreender o mal, mas nossa vida tem que estar íntegra diante do Senhor. Então, e trouxeram aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Mas, Vanessa, os discípulos não são íntegros? São, mas não aprendeu a jejuar, porque certo tipo de casta só é retirada com jejum e oração. Então, certo tipo de demônio eles não conseguem retirar, não pela vida não está íntegra diante de Deus, mas é porque não há um jejum para ajudar aí, porque ó, Deus ensinou sobre o jejum, né? E nós vamos aprendendo aqui em Mateus cada vez mais. Então, versículo 16. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Versículo 17. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. Por que Jesus falou dessa forma? Porque aquilo que eu tinha falado para você, pode jejuar enquanto o noivo está numa festa com os amigos? Não, mas vai haver um tempo em que eles jejuarão. A mesma coisa, por isso Jesus reagiu dessa forma. Até quando vocês vão continuar sem usar totalmente, viver da palavra de Jesus? Jesus está ensinando, mas eles estão fazendo? Algumas coisas fazem, algumas coisas não. Não jejum porque Jesus está fazendo, curando, espantando os demônios. Então não precisa deles fazerem nem jejuarem. Mas Jesus vai deixar bem claro que nem sempre Jesus vai estar ali, tanto que ele diz aqui. Até quando? Ó, Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Jesus já está deixando ali que ele não vai estar ali para sempre, né? E até quando vós sofrereis porque não fazem o que Jesus está ali ensinando. Aí ele fala, traz aqui o rapaz. Então, presta bastante atenção nas palavras. Jesus ele fala ali com os apóstolos, até quando vocês vão ficar vivendo e sofrendo aí sem usar a autoridade que Jesus acaba de ensinar para nós? Versículo 18. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Marca o 18 na sua Bíblia, porque e repreendeu Jesus o demônio. Como é que Jesus repreendeu? Volta lá em cima, como que Jesus falou com Pedro. Ele falou para Pedro? Não, ele repreendeu o mal. Ele falou, afaste de mim, Satanás. Então, em nome de Jesus, você fala isso, porque Jesus ensinou que tudo que pedirmos ao Pai dele, no nome dele, Deus falar. Então, você repreende o demônio em nome de Jesus. Essa é a palavra-chave que é ensinada da Bíblia com muito poder que você espanta demônio. Então, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram-lhe, por que não pudemos nós expulsá-lo?
Os apóstolos já começaram a questionar: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Versículo 20: E Jesus lhe disse: Por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Lembra-se que as coisas do Senhor a gente tem que acreditar. Se a gente não acredita, nada acontece. Temos que acreditar. Então, se você acreditar que você vai falar: sai de ré, Satanás, em nome de Jesus, sai da minha casa, nada de mal vai ficar na minha casa, você não pertence a esse lugar, sai. Você tem que acreditar que você botou ele para fora. Porque se você não acreditar, nada vai acontecer. Então, acredite nessas palavras. Você está profetizando, então você acredita no que você está profetizando. Porque a palavra de Deus também ensina que se você acreditar que já recebeu, você recebeu. Então acredita nas palavras que você diz. Profetiza aí, filho do homem. Faça cumprir. Porque Deus está assinando embaixo. Vamos lá. Versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa incredulidade, porque em verdade eu vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa-se daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Versículo 21. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Marca isso na sua Bíblia. Eu vou até ver aqui se está marcado na minha, porque é isso aí que tem que ser feito. Versículo 21. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Versículo 22. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Bem, o versículo 21, não esqueça disso, o versículo 21, grava aí: certo tipo de demônio só sai com jejum e oração. Então, independente ou não que você esteja na sua casa passando por dificuldades e que você vai usar autoridade, acredita na palavra que você vai dizer, expulse. Se você acha que continua os comportamentos da família e tal e não mudou, começa a fazer um jejum na sua casa. Faz um jejum entre você e Deus aí e depois você volte a expulsar o demônio de dentro da sua casa. Em nome de Jesus, vai sair sim, porque Jesus ensinou aqui que certo tipo de demônio só sai com jejum e oração. Alguns vão sair com a sua autoridade, outros vai sair depois que você fizer um jejum e oração e você usando a autoridade de expulsá-lo. Então faça o jejum e oração e expulsa eles. Tenha autoridade, amém? Certo? Assim seja, amém. Então vamos lá. Continuando aqui, versículo 22. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Versículo 22. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Versículo 23. E matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito.